Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline, esse é o Rodrigo, nós somos do canal Volt pelo Mundo. E para quem não está acompanhando aí no canal, a gente está fazendo uma viagem aqui pela cidade do México. Isso mesmo, gente. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho das pirâmides de Teotihuacan. Então já se inscreve no canal, curte, vem com a gente pra gente mostrar toda essa aventura para vocês. Bom, eu vou explicar um pouco para vocês como é que a gente chegou até aqui. Nós estamos hospedados no bairro de Juarez. E aí nós pegamos um Uber até o Terminal del Norte. Isso, durou cerca de 15 minutinhos, mais ou menos. Isso. Aí nesse Terminal del Norte, que é como se fosse a rodoviária deles, entre os guichês 7 e 8, fica uma companhia lá com uma plaquinha assim, Teotihuacan. Isso, é ali que você vai comprar seu bilhete. Na verdade, essa companhia ela deixa bem em frente aqui as pirâmides, gente. Então, bem na frente mesmo, é bem tranquilo. Ela custava 130 pesos por pessoa ida e volta e só aceitava em efetivo, em dinheiro vivo. E durou quanto tempo pra gente chegar até aqui? Mais ou menos 1h20. 1h20. A gente chegou aqui, porque o ônibus faz muitas paradas. O ônibus vai fazer Então, se você vier pra cá, tem que vir com bastante antecedência para você poder aproveitar tudo. E aí chegando aqui, a entrada custa 95 pesos. Eles aceitam tanto cartão quanto efetivo. Em tese, né? Porque a gente tentou pagar com cartão e ficou sem sinal. Bem que o guia falou pra gente. Mas então a gente pagou em efetivo mesmo. E agora a gente está entrando aqui bem no início das pirâmides, que é maravilhosa, gente. Bem na entrada a gente tem essa pirâmide do Sol. Eu ia falar um pouquinho mais sobre ela, mas vamos dar uma pausa aqui para mostrar o que aconteceu com o Rodrigo. O famoso perrengue chique da viagem, olha. Eu tava ali na entrada, eu senti um estalo no meu óculos. Eu simplesmente falei assim, porra, deve ter mudado de lugar. Não, a lente saiu. E a gente tá num sol aqui de 600 graus, todo mundo com chapéu e óculos. E eu simplesmente, acontece, né? Jesus! Esses barulhos, nossa, é muito maneiro. Fica umas pessoas aqui fazendo esses barulhos que a gente não sabe o que é ainda. Parece uns bichos. Parece um tigre, né? Eu acho que tá imitando tipo um leopardo, alguma coisa assim. Enfim, e aí agora eu vou ficar assim, gente. Sem Ainda bem que eu óculos. passei muito protetor no rosto. Passou bastante. A gente ainda comprou mais no caminho. Hã? E a gente ainda comprou mais no caminho, Se né? for mal olhado, as energias das pirâmides vão renovar. Bom, então eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a cidade de Teotihuacan. Diferente do que eu achava que aqui eram construções astecas, mas não são construções astecas. Essa cidade já estava aqui quando os astecas chegaram. Eles chegaram aqui 1000 anos depois. E acredita-se que essa cidade de Teotihuacan tenha sido construída em torno do ano 100 a.C. E aí quando os astecas acharam, ela já estava em ruínas. E acredita-se que ela já estava em ruína há mais ou menos uns 1000 anos. E aí, como eles não sabiam o nome de nada, eles batizaram de Teotihuacan, que basicamente quer dizer onde alguém se torna um deus. Então, a gente estava ali atrás. Aí tem essa bancada aqui que eles fizeram, que tem uma escada para subir e para descer. E aqui no centro, olha, tem essa estrutura que eu não sei o que é, né? Então, tinham piramidezinhas menores, que eram palacinhos pequenos. Parece uma pirâmide menor, né? Tem várias ao longo ali daquelas... Isso. E ali fica ela no central. E aqui também, ó, tem, parece que uma outra piramidezinha. Pode ser ruína da cidade também, né? E essas paredes aqui, ó, são bem detalhadas, tá vendo? Tem pirâmide, tem pedrinha, assim, umas pedrinhas bem pequenininhas entre as pedras maiores. Né? Eu achei muito bem ornamentado, muito bem feito. Eu acho que a arquitetura aqui do México realmente é muito detalhista, né? Eles Inclusive a gente muito estava no detalhistas. Palácio, na Casa dos Azulejos ontem, Palácio Belas Artes também. E é tudo muito, tipo assim, dá pra ver que é uma arquitetura histórica muito bonita. Muito bonita. Aqui na frente, ó, fica a pirâmide do Sol. Ela tem 65 metros. Ela é maior do que a pirâmide que a gente vai ver lá, que é da Lua. Acho que dá pra mostrar. Aquela de lá, ó. Lá no final fica a pirâmide da Lua. Deixa eu ver se pega pra vocês. Aquela lá, eu acho que ela fica a cerca de 4 quilômetros, né, amor? Elas ficam ligadas por uma avenida que a gente vai mostrar daqui a pouco pra vocês. E essa avenida tem cerca de 4 quilômetros entre uma e outra. Antigamente podia subir nas pirâmides até lá em cima, devia ser muito legal, né? Caraca, devia ser muito bom tirar uma foto de lá de cima, imagina. Mas eles proibiram porque estava desgastando muito o monumento, né? Então... Inclusive são várias partes aqui, ó, tá vendo? São interditadas. Ali também não dá pra subir naquela ali pequenininha.
E nem tão pouco na maior, né? Uma coisa interessante que aqui dentro tem vários souvenirs também. Tá vendo ali, ó? Lá na entrada, mais ainda, então. E tem que pechinchar, porque tem que pechinchar, o menino veio me oferecer 250 pesos no cordão. Aí eu não quis, ele abaixou pra 200. Eu tava indo embora, ele ofereceu 150. Só que eu não comprei porque eu falei te dando de graça. Só que eu não comprei porque eu falei assim, pô, vou comprar o primeiro que eu tô vendo? Não, tem que ver os outros também. Gente, aqui é muito bonito, mas é muito quente. Eu tô morrendo com esse calor aqui. E agora a gente tá aqui pertinho da Pirâmide do Sol e andando mais um pouquinho aqui pra trás, eu acho que a gente pode ter uma noção de como era a cidade em si. Acredita-se que mais de 125 mil pessoas viveram nessa cidade no apogeu. Então tem muitas ruínas de construções, casas, muitas coisas. E elas ficam aqui, ó, bem em frente da Pirâmide do Sol. Estão vendo? Dá tchauzinho, amor. Que lindo. E deixa eu mostrar pra vocês, eu vou virar um pouco. As pirâmides têm essas... Ai, esse barulho, eu tô ficando doida já com isso. Tem essas pedrinhas aqui. A gente não sabe se era para escalar ou se eu tô pensando que talvez seja para quando chovesse a pirâmide não desmoronar, entendeu? Ou porque talvez até para poder construir mais para cima, né? Eu não sei, mas eu acho que eu vi em algum lugar, não sei se eu tô me lembrando bem, que eles faziam essas construções, essas pedrinhas, que era para quando chovesse muito a pirâmide não desmoronar, não cair, dejetos e tal. Agora a gente está passando aqui na Calçada de los Muertos. Ela tem uns 4 km de extensão e ela dá diretamente lá na Pirâmide da Lua. É interessante falar que a Calçada de los Muertos, quem deu esse nome foram os aztecas, né? Porque eles chegaram aqui, não conheciam nada, saíram nomeando tudo. E eles botaram esse nome porque, se você for ver, ó, mostra ali assim, ó, ao entorno, tem várias pirâmides pequenas que eles acreditavam que eram tumbas. Mas não são tumbas, eram altares para os deuses. Só que eles viram várias pirâmides e falaram assim, tudo tumba, tudo túmulo, vou botar o nome de Calçada de los Muertos. E aí ficou esse nome, mas eram altares para os deuses. Pois é, não era nada de morto não, gente. Inclusive, para vocês não morrerem, bebam água. Bebam água. A gente trouxe um garrafão de 1,5 litro, né? Só tem 1,5 litro, mas a gente trouxe mais a minha garrafinha térmica, porque aqui faz muito calor. E tem que se hidratar, né? Até porque a gente anda muito, entendeu? Só essa avenida aqui, a Calçada de los Muertos, tem recomendação para vir, 4 quilômetros. Tragam água, protetor solar e alguma coisa para beliscar. E se possível venha com uma manga assim, então mais eu tô de comprida. mochila. Tô de mochila, já preparado para isso, porque... inclusive eu vim de chinelo. Só que aqui eu troquei por um tênis, porque para andar... Só pra ficar bonitinho nas fotos. Tem muitas pedrinhas, e aí, porque é mais menos 1h20, né? De ônibus. Aí na volta eu volto de chinelo de novo. Coloco o meu tênis na mochila. Jesus Cristo, toda hora esse barulho. Coloco o meu tênis na mochila e boto o chinelo pra voltar. Muito melhor, inclusive, né? Fica a dica aí. Aqui, gente, essa aqui é a Pirâmide da Lua. Ela é um pouquinho menor que a Pirâmide do Sol, tem 45 metros só, enquanto a do Sol tem 65. Mas acredita-se que ela é até mais importante que a do Sol, porque ela fica nesse eixo central aqui, e logo aqui na entrada tem esses templos. Tá vendo? Parece que fazem homenagem a alguma deusa, né? A pirâmide em si. Lá na frente, eu vou ver se eu acho a pirâmide da deusa da agricultura, da água. Enfim, aí acreditam que essa pirâmide foi feita em homenagem a ela. Ali na frente também tem uma praça, que a gente vai olhar agora. Tem uma praça central bem na frente da pirâmide. E ela fica realmente assim, bem na frente. Se você for ver, ó, pra lá, ela fica bem no centro da avenida. Enquanto a pirâmide do Sol, não dá nem pra gente ver ela daqui, mas ela fica assim pra lá, tá vendo? Pois é, esses templos aqui, igual as pirâmides, não pode subir. Só tem um aqui, ó, que as pessoas conseguem subir ali. Eu acho que até que fica uma vista legal para tirar uma foto, né? Bom, achamos agora a deusa da agricultura, ou de Júvia, que falaram aqui pra gente, eu não sei o que significa de Júvia, mas basicamente acreditam que era a deusa da agricultura, da água, enfim, que eles cultuavam essa deusa, tanto que ela fica de frente
pra Praça da Lua, bem de frente pra Pirâmide da Lua. E aí acredita-se que o Templo da Lua, a Pirâmide da Lua foi feita em homenagem a ela. Tá aí, pessoal, deixa até um pouquinho de rosas ali, né? É, em homenagem. Tem umas moedinhas também. Deve pedir coisas boas. Devem pedir energias boas, é. E antes de chegar nessa pirâmide aqui da Lua, esses degraus aqui que são bem íngremes, inclusive as pessoas chegam a subir de lado. Eu tô subindo bem devagar porque eu sou desastrada. A Aline, eu dei a mão pra ela porque você já sabe como é que é, né? A gente subiu aqui na única pirâmide que pode subir nesse complexo, né? Uhum. A Aline tá bufando ainda. Gente, olha só, aqui é muito cansativo. Eu acho que assim, nem é só porque Tem você que vir fica com andando. disposição e com um sapato bem confortável. É, esse meu nem é tão confortável, ele é bem quente, mas assim, eu acho que é mais o sol, é muito sol. Mas olha a vista daqui, cara. Aqui dessa pirâmide aqui que a gente conseguiu subir, dá pra ter uma vista total. E a pirâmide do Sol, ela fica ali atrás, ó. Ah, atrás da árvore. Se a gente andar por ali, vai dar pra ver ela completa. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on. Estamos terminando agora o passeio. A Aline quer ver umas souvenirs. Olha. ¿Cuánto es esta? La pirámide. ¿Cuál amigo? Essa son Esa 200, nosotros 230. 200. 200 pesos. Tem bastante imã de geladeira. ¿Qué precio tienen los aparatos? É verdade. Pode comprar algum pra colocar na nossa coleção. Quanto custa los imãs? 50. 50? Qual que você acha mais bonitinha ou você quer dar uma olhada em outras? Las Não fridas. sei. Essa preta eu achei bonita. Teotihuacan. Bom, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso passeio aqui pelas pirâmides de Teotihuacan. Eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisa. Tem muito mais coisa para ver, se vocês quiserem caminhar por aí. Acho que, se eu não me engano, são 80 mil metros quadrados. A gente até ficou meio assim de vir, porque fica 1h20 da nossa hospedagem. E a gente tinha muita coisa no roteiro, né? Mas valeu muito a pena. É uma experiência assim que você vai levar para a vida inteira. E as pirâmides são maravilhosas, assim. Impressionante. Então, é assim, a gente está fazendo vlog da Cidade do México. Para você que ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, para você ver. Em algum lugar Que vale a pena acompanhar, porque a gente já visitou várias coisas legais, né? Uhum. Muito legal. Então, é isso. Se inscreva no canal, dá aquele like para E fortalecer. comenta aí alguma coisa, se você gostou, se você já veio aqui. E se faltou alguma coisa, né? Se faltou alguma coisa. É isso. Beijo.